Esse é o meu tema hoje. Fala para o seu irmão, a fonte de todas as bênçãos. Mas fala para ele com ênfase, fala a fonte de todas as bênçãos. Aí eu vou te dar 30 segundinhos para você falar para o seu irmão do lado, qual que você acha que é a fonte de todas as bênçãos? É uma vida correta, é vir para a igreja, estar nos caminhos do Senhor. Hoje eu quero desmistificar qual é a fonte de todas as bênçãos na vida de um cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é motivo de muita bagunça na vida da igreja. E por isso que eu falei, essa palavra não é uma palavra só para novo convertido, para quem acabou de chegar. É principalmente para você que já está tempos na igreja, que já tem 10, 5, 15 anos na igreja. Eu tenho 12. E esse é um problema, quando a gente esquece qual é a fonte de todas as bênçãos. Então você pode pensar que a fonte de todas as bênçãos talvez seja uma vida piedosa, né? O que é uma vida piedosa? Aquela vida pacata, aleluia, que você faz o bem ao próximo. Tudo isso é bom, mas eu quero te falar que essa não é a fonte das bênçãos de Deus na nossa vida. Talvez você ache também que a fonte das bênçãos de Deus é uma vida justa, correta, onde eu não erro, onde eu não peco, uma vida sem pecado. Tudo isso é bom. Mas eu quero te falar também que não é a fonte de todas as bênçãos na sua vida. Talvez você possa pensar, você fala, não, Daniel, eu já sei, a fonte de toda a bênção é eu estar na igreja, é eu ir na igreja, é eu ir na célula, também, aí você pode pensar, né, que é o que muitas igrejas ensinam aí fora. Não, é eu dar o meu dízimo, é eu dar a minha oferta, é eu ser fiel a Deus. Quando eu ser fiel a Deus, aí a bênção de Deus vai me alcançar. Quero te falar, tudo isso é bom ou não? É bom, sim, é bom você ofertar, é bom você dizimar, tem um benefício, mas se você não quiser também, você não precisa. É bom você praticar justiça, você ser alguém bom para as pessoas aí fora, para o mundo, para as pessoas ao seu redor, para a sua família. Mas eu quero te falar, nada disso garante a bênção de Deus sobre a sua vida. Talvez você pode pensar também, você é líder, aí você já está mais avançado, você fala, não, Daniel, já sei, a fonte das bênçãos é eu liderar, eu ganhar almas, eu cumprir o propósito, é eu fazer tudo isso. Tudo isso também quero te falar, é muito bom, faça, continue, permaneça fazendo, mas nada disso garante a bênção de Deus na sua vida. Tudo isso são coisas que são acrescentadas. Por quê? Porque nós não vivemos numa lei. O que é a lei? O que é a lei? A lei é você fazer algo para Deus e Ele fazer algo de volta para você. Ou seja, se você não fizer, não tem bênção. Se você fez, tem bênção. Eu quero te falar que não é isso. Sabe qual é? Não vou ficar aqui enrolando para te falar só no final qual é a fonte de todas as bênçãos. Já vou te falar agora no início. A fonte de todas as bênçãos é o perdão dos pecados. Fala para o seu irmão, o perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. Se você entender que você foi perdoado para sempre, Deus já te perdoou, não tem mais pecado no seu nome, você já acessa todas as bênçãos. Olha o que Romanos 1,16 diz. Romanos 1,16. Romanos 1, versículo 16. Ele fala a respeito disso, né? Olha o que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Quantos aqui foram salvos? Às vezes você foi salvo, né? Já eu vou falar a respeito dessa palavra salvação. Mas aqui continua: para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então aqui a Bíblia está falando, se você crê, você recebe o quê? Salvação. E a salvação, você sabe, ela tem a ver com a limpeza da sua vida dos pecados. Mas é engraçado que essa palavra salvação aqui no original, ela é sotéria. Essa palavra no original é sotéria, que vem da mesma origem da palavra grega sozo. Fala assim comigo, sozo. Tem até uma célula sozo, né? Tem alguma célula sozo? Da Yasmin, olha lá, aleluia. Então, célula sozo. Então, o que quer dizer sozo? Essa palavra aqui, salvação, que está aqui no versículo, ela quer dizer sozo no original. E o que é sozo? Porque às vezes você fala salvação, a gente pensa que a gente só foi salvo do inferno, sim ou não? Você fala, não, eu fui salvo. Do que você foi salvo? Fui salvo do inferno, de perecer. E de fato isso é verdade. Mas tem várias outras coisas que você foi salvo. E essa palavra aqui, sozo, diz a respeito disso. Olha o que essa palavra salvação, sozo no original, quer dizer. Não é só salvação do inferno, tem a ver com a sua saúde, diga amém. Com a sua restauração, diga aleluia. Quantos precisam ser restaurados em algo aqui? Deus tem isso para você através da salvação dele. Eu posso colocar aqui também uma restituição. Às vezes você foi roubado por algo, por alguém, Deus vai te restituir, diga aleluia. O sozo também tem a ver com uma preservação, ou seja, você é preservado. Irmãos, nós vivemos aí
2021, 22 a pandemia, mas nós fomos o quê? Preservados. Muitos irmãos foram preservados. Aí você acha que isso é normal? Não é, tem a ver com o quê? Com o sozo de Deus. Sozo também quer dizer proteção. Quantos são protegidos pelo Senhor aqui? Quero te falar, o sangue está passado sobre a sua vida. Lembra lá no Egito? O sangue estava sobre o quê? A porta, sobre a verga da porta. Aí o anjo da morte passou e não conseguiu entrar. Por quê? Porque ele viu o sangue. Isso mostra proteção. Então você é protegido pelo Senhor. Outra coisa, bem-estar, paz. Então, só existe verdadeira paz. Nós cremos nisso, eu creio muito nisso. Só para quem tem Cristo dentro de si. Não adianta, não tem paz no mundo, né? Você pode ter a segurança que for, o dinheiro que for, mas muitos desses milionários que se dizem, né, que têm uma vida em paz, resolvida para o resto da vida, muitos deles não conseguem dormir à noite. Às vezes tem pesadelos, às vezes tem algo dentro deles, ou seja, não vive uma vida em paz. Ou se tem isso, talvez a família dele não é uma família bendita. Fala assim comigo, a minha família vive bem e em paz. Então presta atenção, qual é a maior bênção de todas? Fala assim comigo, salvação. Fala assim comigo, perdão dos pecados. Então se você recebeu isso, todas as outras portas de bênçãos já estão abertas sobre você. Por quê? Porque não tem bênção maior do que essa, do que os seus pecados serem perdoados, do que você receber essa salvação, que é uma salvação completa. Não é só salvação do inferno você foi salvo, mas você também foi salvo da ira de Deus. Por quê? Porque todo pecador teria que comparecer aonde? Perante Deus. E comparecer perante Deus, quer te falar, não queira, né? Se você não tem a mesma natureza de Deus, você vai ser julgado. Mas hoje toda essa condenação foi retirada da nossa vida. Atos 13, versículo 38 e 39. Atos 13. Mais um versículo. Vamos ler o 38 e 39, olha o que diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Ele está falando de Jesus, né? E por meio dele, olha o que fala aqui: todo o que crê é justificado. Diga aleluia. De todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui, o que o apóstolo Paulo está falando? Fala, se você crê, você recebe isso, você recebe essa salvação, você recebe esse dom que vai limpar, vai redimir todos os seus pecados, algo que a lei não podia fazer. Então a lei, ela não tem poder de justificar o homem. O que é a lei? A lei é você cumprir, é você fazer, é você cumprir os 10 mandamentos, é você ser uma boa pessoa. Quero te falar, livre-se da ideia de querer agradar a Deus e a você mesmo, porque você nunca vai conseguir. Fala isso para o seu irmão, você nunca vai agradar a Deus e nem a você mesmo. Porque é isso que a gente tem às vezes, né? Você vive a sua vida querendo, né? Não, vou fazer tudo certinho para agradar a Deus, etc. Mas aí você também fica dentro de você, né? Não, mas eu preciso, né? Eu ser bom, porque aí você fica acusado. Mas quero te falar, livre-se disso, viva debaixo do perdão completo. Ou seja, você já foi completamente perdoado. Então, se Deus já liberou a coisa mais difícil de acontecer, que era o perdão dos pecados, você acha que todas as outras bênçãos não vão ser liberadas sobre você? Só que tem um problema. Qual o problema? Quando nós esquecemos o perdão. É quando você esquece o perdão, você para de avançar. Quando você esquece a sua identidade de perdoado, sua vida para. E aí esse é o problema que eu falei. Porque às vezes essa palavra é muito mais para quem já está há anos na igreja do que para quem chegou agora. Porque quem chegou agora é o primeiro amor que a gente fala, né? Está vivendo o primeiro amor, aquele negócio, né? Toca um acorde aqui, você já está assim, o Espírito Santo já está fluindo na sua vida, aí você já está, aleluia, glória a Deus, aí qualquer célula. Mas para você que já é velho, calango de igreja, às vezes não, às vezes demora, você fica avaliando, fala, nossa, aí já ouvi. De novo falar do amor de Deus, de novo falar do perdão dos pecados. Então, presta atenção, quando você esquece essa mensagem, você para de avançar. Olha o que diz em 1 Pedro 1, 5, 9. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm
do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está falando, tem várias virtudes cristãs que vocês precisam ter. Então ele fala domínio próprio, perseverança, etc. Ele está falando, vai vivendo cada uma dessas coisas, porque quando você vai vivendo, você vai juntando, né? Você vai juntando e aí você consegue frutificar. Então aí aqui continua, Senhor Jesus Cristo, mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Então aqui está falando dos seus pecados de outrora. Então o que ele está falando aqui? O apóstolo Pedro, ele está falando, é um problema quando você esquece o perdão dos seus pecados. Quando você esquece que você foi perdoado, você para de viver todas essas virtudes aqui. Então o domínio próprio no manifesto da sua vida, a perseverança, a devoção a Deus, a paixão por Deus. Aí ele fala da amizade cristã. O que ele está falando? Se você esquecer dos perdão dos seus pecados, todas essas coisas aqui vão paralisar na sua vida. Por quê? Porque a base de tudo é você se lembrar, eu sou perdoado, eu sou totalmente perdoado. A Bíblia, na versão A Mensagem, ela fala aqui nesse final, né, dos seus pecados passados, ela fala que os seus pecados foram totalmente cancelados. Foi cancelado. É igual, né? Esses dias eu estava com um irmão, né, discipulado, aí a gente foi na padaria. Aí comemos lá, aleluia, ele abençoou minha vida, né, ofertou na minha vida, pagou lá o que eu comi. Aí no final eu fui comprar algumas coisas, né, para levar para minha esposa. Aí eu fui passar o cartão, aí eu tinha pego poucas coisas, irmãos, assim, uns pão de queijo, uns negocinhos, 4 coisas. Aí deu R$63. Fala pro seu irmão, R$63, irmão, 63. Aí eu passei o cartão, mas meio incrédulo, eu falei, mas deu R$63? Aí eu pedi a notinha, aí eu fui ver lá, né, na notinha, o que tinha na notinha? O cara lançou 8 quilos de pão de queijo, meu Deus do céu, né? Eu ia levar, eles até brincou, né, tá levando para a comunhão da cela, né? Aí eu olhei aquilo e falei, não, tá errado, né? Aí eu parei lá e falei, moça, tá errado, você passou errado aí e tal. Aí o que ela fez? Ela passou, o cara ficou lá mexendo na maquininha e tal. Foi, cancelou e estornou o valor. Diga aleluia, ufa, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso, irmãos. Esse valor que passou, tem algum poder na minha fatura? Não. Por quê? Porque foi cancelado. Então eu não preciso nem mais me lembrar dele. Porque passou, mas cancelou. Então eu não tenho que ficar preocupado, nossa, eu vou pagar 8 quilos de pão de queijo. Não, por quê? Porque foi cancelado. Foi isso que aconteceu com os seus pecados. Seus pecados, eles foram cancelados. Você não precisa mais ficar lembrando, se preocupando. Eu vou ter que pagar por isso. Não vai. Por quê? Cancelado. Fala para o seu irmão, cancelado, irmão. E fala para ele, revelação. Além de cancelado, a bênção vai ser estornada para a sua vida. A maldição não, mas a bênção vai. Aleluia. Então presta atenção. Quando você lembra essa vida, isso tem a ver com uma vida, né, de graça. Quando você lembra que o tanto que você foi perdoado, você vive todas essas coisas. Então quando você esquece o perdão dos pecados, sua vida paralisa. Você fica paralisado, você não flui em mais nada. Até no lidar com as pessoas. Você pode lidar com, é o que a gente prega no encontro, né? 3 formas, né? Juízo, amor e graça. Mas quando você olha para você mesmo, você sempre vai agir em graça com as pessoas. Às vezes, fala a verdade, não dá vontade, né? Acontece alguma coisa, dá vontade de fazer o quê com a pessoa? Fala, nossa, eu vou... Mas eu vou te fazer um teste. Para 1 minutinho e olha para você. Aí quando você olhar para você, você fala, eu sou pior, não posso fazer isso. Aí você vai agir como? Com graça. Eu falo porque esse é um exercício diário na minha vida, irmãos. Sempre que tem alguma situação, eu paro e olho, falo, eu sou pior que essa pessoa, então eu não posso agir com lei, agir com juízo sobre a cabeça dela. Então vira para a pessoa do seu lado e fala para ela, viva na graça. Então, a base de tudo é você lembrar do perdão dos seus pecados. Aí aqui eu quero, para finalizar, te dar algumas coisas aqui, o que o perdão dos pecados me traz, Daniel? Porque às vezes fica vago, né? Porque você olha, eu vou agora, pode voltar para a versão RA, alguns versículos eu vou ler. Mas algumas coisas que o perdão dos pecados nos garante, essas bênçãos. Quais bênçãos são essas? Primeira é paz, fala comigo, paz. Então quando você vive uma vida com os seus pecados perdoados, você tem
paz. Você dorme em paz, acorda em paz e vive em paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então presta atenção, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você, que o perdão dos pecados traz, é a paz. Você pode viver uma vida em paz, você não precisa viver uma vida atribulado, ansioso, que mais? Depressivo. Você pode viver uma vida em paz. Outra coisa, obviamente, que o perdão dos pecados traz, o próprio perdão. Aí como assim, Daniel? Porque, amém, você sabe que você é perdoado por Deus, mas você também precisa aprender a se perdoar, sabia? Que esse é o problema muitas vezes. Deus te perdoa, mas às vezes você não se perdoa. Aí quando você crê nisso, você vive sua vida baseado nisso, que você, né, fica carregando aquele peso, você está se colocando numa posição maior que Deus, porque se Deus te perdoa e você não se perdoa, você é melhor que Deus. Olha o que diz Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você agora tem paz com Deus, não tem mais nenhuma condenação, nenhum peso, nenhuma maldição sobre você. Outra coisa que o perdão dos pecados nos traz, fala comigo, cura. Então cura, seja no seu corpo, seja na sua mente, nas suas emoções, aonde você precisar, Deus tem uma cura para você. Mas isso vem através do quê? Do perdão dos pecados. Certa vez Jesus estava lá, estava curando as pessoas, aí os fariseus, né, os mestres da lei, eles estavam arrazoando, mas ele vai curar o cara nesse dia? E aí Jesus vira para eles e fala, o que é mais fácil dizer para ele? Levanta e anda, ou estão perdoados seus pecados? Por quê? Porque é a mesma coisa, você liberar uma cura sobre a pessoa, ou você orar para que os pecados dela sejam limpos. Por quê? Porque tudo isso libera cura sobre nós. Isaías 53, já estou acabando, verso 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5, diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala assim comigo, eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus, e eu acesso isso através do perdão completo. Então se você precisa de uma cura hoje, não tem mais nada que você precisa fazer. Eu preciso agora esperar 10 anos na igreja, eu preciso fazer um curso, eu preciso crescer na minha... Às vezes tem isso, né? Você precisa amadurecer na sua fé. Não, você não precisa, você só precisa crer. Eu fui perdoado, se eu recebi a maior das bênçãos, eu posso receber também cura. Outra coisa, agora diga aleluia, prosperidade. Aí vocês gostam, né? Efésios 1:3. Efésios 1:3. Os irmãos já sabem, prosperidade não é dinheiro, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com tudo isso aqui que eu estou falando para você. Uma vida próspera, uma vida plena, família abençoada, filhos benditos, tudo isso. Essa vida, né? Sem preocupação, sem amarração. Então olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Fala para o seu irmão do lado, você é abençoado. Mas não é só abençoado, olha aqui, com que você é abençoado? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então a verdadeira prosperidade é isso, é toda a bênção espiritual. Então o que você precisa hoje? Peça a Deus que Ele vai te dar. Por quê? Porque isso é prosperidade. Tudo que você necessitar. Às vezes você está numa situação difícil no seu trabalho, você vai pedir o quê? Sabedoria. Fala, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria para lidar com isso aqui. O Senhor vai liberar sabedoria para você. Às vezes é uma porta que está fechada, o que você vai pedir para o Senhor? Senhor, abre a porta. Por quê? Porque todas as bênçãos estão liberadas sobre você, diga aleluia. Mas lembra, tudo isso por conta do perdão dos pecados, porque você foi perdoado. Outra coisa, só mais 2 para finalizar, vida abundante, João 10:10. Então você pode viver uma vida abundante, você não precisa ficar contando as coisas, né? Contando a moedinha, é o refil, gostei do que vocês falaram ontem lá, do refil, vai ser o refil, aleluia, é uma vida abundante. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
que é abundância, irmãos? Eu tenho para mim, eu tenho para dar, e mesmo que eu dê, não vai faltar para mim, nem para mim continuar dando. Então presta atenção, essa é a vida abundante que Deus tem para você. E por fim, né, tem várias outras coisas, obviamente, eu só quero citar algumas aqui, que senão nós vamos ficar horas aqui, porque os benefícios do perdão dos pecados são muitos, mas libertação, então você pode ser liberto, viver uma vida livre de vícios, de qualquer coisa. Às vezes a gente acha que libertação é só vício pesado, né, aquele negócio, aí vem o cara dar o testemunho, tudo isso faz parte, mas às vezes são coisas que te prendem, um sentimento que você é preso, às vezes é um ódio que você é preso, algo que te amarra ao seu passado, tudo isso, Deus ele tem o que para você? Ele tem libertação. Nós já lemos esse versículo, né? Está lá em Efésios, mas o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então presta atenção, irmãos, eu citei só algumas coisas aqui, enquanto eu falava, eu já fiquei empolgado aqui, de ver o tanto de benefício que o perdão dos pecados tem paz, tem prosperidade, meu Deus, né? É uma vida infinita, fala para o seu irmão, é uma vida infinita, irmão. Aí fala para ele, aprende a acessar. Como é que você acessa? Lembrando, eu sou perdoado, aleluia, porque se eu sou perdoado, eu já recebi todas essas bênçãos, aleluia. Já nós vamos fazer uma confissão, né, com os batizandos, mas por exemplo, nós estávamos no encontro, né, 44 pessoas, muitas se reconciliaram, muitas aceitaram Jesus, você tem a sua história, eu quero te falar, você não pode esquecer isso aqui, o dia que você se esquecer, já era, sua vida espiritual trava, por isso que às vezes tem muitas pessoas, você vê 10 anos de crente, 15 anos de crente, a mesma vida sempre, por quê? Porque não creu, eu sou perdoado para sempre, uma vez, perdoado, sempre perdoado, completamente, e por conta disso, todas as outras bênçãos, elas vão vir no pacote, então não tem diferença, né? O dia que você confessa, todas as bênçãos, elas estão liberadas, isso tem a ver com a nossa herança em Cristo, né? Quero que você fique em pé no seu lugar.